São Paulo marca reunião e tá perto de acertar acordo de renovação. Tem ótima notícia pra gente comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre o mercado da bola. Tem informação pra gente falar sobre o Moreira que pode aí sair do São Paulo. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E no próximo sábado, São Paulo vai voltar aí a jogar no estádio do Morumbi, rapaz. Desde a eliminação do Botafogo, o São Paulo não joga em casa. Olha aí, São Paulo mira volta ao Morumbi para recuperar público perdido longe do estádio. São Paulo jogou aí, né, desses 5 jogos que teve depois da eliminação do Botafogo, 3 foram fora de casa e 2 aliás, todos foram fora de casa, né? Que 3 foram literalmente fora e 2 como mandante, que foi contra Vasco em Campinas e contra Corinthians em Brasília, né? São aí 45 dias, né? Do jogo Botafogo, ela jogou contra a Atlético, 45 dias que São Paulo, no caso, né, vai ficar aí sem jogar no Morumbi, 45 dias, cara. É muita coisa aí por causa de shows que tá tendo aí, né? Que tava tendo, no caso, no estádio do Morumbi. E o que acontece? O São Paulo tem uma média de público muito boa jogando em casa. Nos 2 jogos que jogou como mandante aí contra o Corinthians em Brasília teve pouco mais de 25 mil pessoas e contra o Vasco em Campinas teve pouco mais de 15 mil pessoas. Muito aquém do público que a gente está acostumado, né, cara, a ver no São Paulo no estádio do Morumbi. São Paulo aí tem uma média no ano, tá, de 45.073 torcedores. 45 mil, tá? Mais de 45 mil é a média do São Paulo jogando no Morumbi. E enquanto o Corinthians foi 25 mil, enquanto o Vasco 15, né? Pô, é bem discrepante, né, cara? A diferença aí do São Paulo jogando é fora. O São Paulo tem 3 jogos no Morumbi desse ano, que é Atlético Paranaense sábado, Atlético Mineiro, né? Os 2 Atléticos, e também contra o Juventude. No ano passado, o São Paulo, né, pegando o público total do ano 2023, São Paulo teve aí 1.567.000 torcedores no estádio, tá? Pra ser exato, 1.567.027 torcedores aí foi o público geral do São Paulo em 2023. O São Paulo esse ano, ele pode bater esse recorde do ano passado, mas ele vai ter que ter públicos aí espetaculares nesses 3 jogos. Olha só, para superar essa marca de 2023, o São Paulo apresentou uma média de 56.588 torcedores por partida que restam contra Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Juventude, tá? Então, essa é a média que o São Paulo tem desses 3 jogos para bater, né, o recorde do ano passado, né, que é de 1.567.027 torcedores. Para bater esse recorde de São Paulo nesses 3 jogos, se falta em casa, tem que ter 56.588, né, cara, torcedores nesses 3 jogos que faltam. Evidentemente que é muito improvável, porque, cara, é óbvio que, pô, São Paulo agora tá só brigando pra Libertadores, tá muito bem encaminhado a Libertadores, mas é muito difícil ter motivação, né, cara? Pô, vamos lá brigar pro Libertadores, pô, é difícil, né, cara? Se fosse jogo de Libertadores, evidentemente, aí, né, cara, jogos que tem uma atenção maior, claramente poderia bater esse público, mas acho bem provável o São Paulo ter mais de 56 mil nos 3 jogos, né? Como vemos, que eu acho completamente improvável e infelizmente não vamos bater esse recorde do ano passado, né, cara? Não tem aquela motivação, né? Ainda mais 22 eliminação aí. E o jogo contra o Atlético é o primeiro jogo depois da eliminação do Botafogo no Morumbi, né, cara? Mas enfim, se bater esses mais de 56 mil nesses 3 jogos, bate o recorde aí do ano passado, tá bom? Rapaziada, olha aí, desde que chegou ao São Paulo, Santiago Longo jogou apenas 83 minutos com a camisa tricolor. O volante não é relacionado desde a partida contra o Vasco, no dia 16 de outubro. Ele também não foi relacionado para o confronto contra o Botafogo na Libertadores. Mais uma vez ontem ele não foi para o banco. Ele não foi para o banco contra o Bahia, não foi para o banco contra o Criciúma, né? O último jogo que ele foi para o banco foi contra o time do Vasco. E ele só jogou contra o Cruzeiro, que foi a estreia dele. Jogou contra o Cruzeiro como titular, saiu no segundo tempo e depois lá nunca mais jogou. Ele que é primeiro volante, né, cara? Ele que disputa a posição ali com o Luiz Gustavo, o cara não joga, né, cara? E é um jogador, né, que pelo menos quando o São Paulo contratou ele, tinha informação que o Zubeldia pediu ele, que o Zubeldia gostava dele, o cara só jogou um jogo que foi a estreia dele e não entrou mais em campo, né, cara? Acho que o Luiz Gustavo jogou muito bem, foi um dos melhores em campo, fez uma partidaça, mas é aquele negócio, cara, tem que dar oportunidade para outros jogadores aí. E até agora o cara, pô, basicamente nem jogou aí no São Paulo, né, cara? Só esse jogo mesmo que ele teve, tá bom?
Ontem, quem foi muito criticado aí pela partida que fez foi o Jamal Lewis, né? O Jamal Lewis aí fez mais uma partida aí bem mais ou menos. E olha aí, o lateral esquerdo Jamal Lewis foi chamado novamente para a seleção da Irlanda do Norte para os jogos finais de 2024. A Irlanda enfrenta a seleção da Bielorrússia, né? Bielorrússia aí no dia 15 e enfrenta Luxemburgo no dia 18, tá? Então tá aí Jamal Lewis convocado. Tivemos já o Ferrares convocado para a seleção da Venezuela e agora o Jamal Lewis convocado aí para a Irlanda do Norte, tá? Mais um convocado. Essa é a última data FIFA que tem nesse ano, né? A última data FIFA. Lembrando que os jogadores que foram convocados, né? Aí vão desfalcar os seus times porque o Campeonato Brasileiro não vai parar aí durante a data FIFA, né? Diferentemente de que parou nas outras, nessa não vai parar aí não. Vamos avançando agora, rapaziada. Olha aí. 8º jogo seguido de Lucas Moura no São Paulo. É o jogador com a maior sequência de titular neste momento. Rafael e Luiz Gustavo chegam ao 6º jogo consecutivo, tá? O Lucas, então, aí é o 8º jogo dele seguido, né? O jogo de Clube foi o 8º jogo dele seguido pelo São Paulo, né, cara? O jogador aí do São Paulo tem a maior sequência de jogos aí seguidos, 8 partidas, e depois vem o Rafael e o Luiz Gustavo com 6 jogos. Óbvio que agora, né, deu uma bela de uma diminuída na frequência dos jogos do São Paulo. Desde as eliminações nas Copas aí, é jogo a cada 7 dias. Aí tem hora que tem jogo, né, que tem 10 dias de jogo pro outro, 2 dias pro jogo pro outro, né, cara? E o São Paulo jogou ontem contra o Bahia na terça. Vai jogar já agora no sábado contra o Atlético Paranaense. E depois, mano, vai ficar 10 ou 11 dias sem jogar, né? Vai demorar também um bom tempo pro São Paulo jogar. Que é depois vai ser o jogo contra o time do Red Bull Bragantino, né, cara? Vai demorar um tempinho ainda. Mas bom que ele tá conseguindo ter sequência, né, cara? Tá aí entre os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Vai brigar até o final para ser o artilheiro do Brasileirão. Jogador muito importante aí pro São Paulo, tá? Vamos avançando agora, rapaziada. Quero comentar aí, né, sobre o Caleri, porque ontem ele foi mais um jogo que ele não fez gol e ele tá com um tabu aí, olha só. Caleri vive uma das maiores secas de gols com a camisa do São Paulo na carreira. Ao todo, presta atenção nisso aqui, ó. Ao todo são 5 jogos sem marcar, contando todas as competições, tá? 5 jogos que ele não marca, contando todas as competições, porque o último gol dele foi contra o Botafogo, que a gente foi eliminado. Né, foi justamente o último jogo que a gente jogou na nossa casa aí no Morumbi. Somente pelo Campeonato Brasileiro já são 8 jogos sem balançar as redes. A última vez que ele marcou gol no Brasileirão foi há 3 meses atrás, na partida entre São Paulo e Flamengo no Morumbi. De lá pra cá foram 638 minutos e apenas 2 assistências. Tá? Então, pelo Brasileirão tem 3 meses que ele não marca um gol. 3 meses, o último gol dele foi no Morumbi contra o Flamengo, aquele belo gol de cabeça, tem uma cobrança de escanteio, né, do Rato. São Paulo fez um bom jogo, aquele jogo contra o Flamengo, São Paulo jogou bem. Venceu por 1-0 com um gol do Caleri. Daí foi o último gol dele no Brasileirão, né? O úlimo gol dele contra todas as competições foi contra o Botafogo e já são 5 jogos, né? Então ele vive uma bela de uma seca de... Bela não, né? Bela, mas negativamente aí, seca de gols com a camisa do São Paulo. Enfim, eu acho que tem 2 coisas. A galera reclama muito, pô, que a bola não chega pro Caleri. Eu acho que também, né, se a gente for pegar o Caleri no São Paulo, no geral, realmente a bola chega muito pouco pra ele. Mas teve jogos em que a bola chegou e ele não aproveitou, como foi, por exemplo, contra o Botafogo, né, que a gente foi eliminado aqui, ele perdeu gol sem goleiro, perdeu gol lá no Newton Santos. No Newton Santos a gente tem que ter o equilíbrio. Tem a parte de culpa que a bola do time, né, que a bola não chega pra ele, e tem a parte de culpa dele, porque quando a bola chegou ele não aproveitou, né? Se ele tivesse aproveitado melhor essa oportunidade que ele teve, talvez a gente estaria aí classificado, né, cara, pra semifinal, né, ou talvez a final, né, porque já teve aí a semifinal da Libertadores. Muita gente criticando ele, né, pelo jogo de ontem. Ontem eu achei que o primeiro tempo ele mal pegou na bola, né, pô, ele mal pegou na bola, mal lembrou que o cara existia no primeiro tempo, até porque o BF começa com a bola, né, propôs mais o jogo, ele tá jogando em casa também. Mas no segundo tempo eu gostei, cara, ele veio buscar a bola, participou do jogo, né, cara, foi pro lado esquerdo, pro lado direito aí, e ele vai jogar assim, porque a maioria dos jogos a bola não chega pra ele, como muitas pessoas falam, né, eu concordo também com isso. E se ele ficar enfurnado lá no meio do zagueiro, irmão, tu nem vai lembrar que ele existe, né? E no segundo tempo ontem eu achei que ele fez um bom jogo participando. Aí ontem foi mais essa questão. Ontem ele, por exemplo, ele não teve nenhuma chance de gol, né? Nenhuma chance de gol. O Luciano teve uma que o Ferreira cruzou para que o Luciano chutou para fora. Teve uma bola na entrada da área que o Rato roubou, sobrou pro Luciano finalizou, mas o Caleri não teve nenhuma chance, né, de fazer gol
aí no jogo de ontem. E o último gol que ele marcou foi contra o Botafogo, né? Aí falando por todas as competições, no Morumbis, e, né, que foi o último jogo no Morumbis, e agora ele vai voltar pro Morumbis, quem sabe, né, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, ele desencanta aí e volta a marcar, né, cara? Voltar a marcar aí pelo time do São Paulo, porque ele é um jogador muito importante aí, mas daqui a pouco ele vai encontrar aí o caminho dos gols. Acho que tem 2 pontos. Tem muita gente que critica o cara, eu acho justo, né? Ele, por exemplo, foi um dos responsáveis diretos pela eliminação na Libertadores, né? Motivos óbvios aí, porque o cara perdeu gol sem goleiro, perdeu gol Newton Santos. Mas quem por falar que o Calera tem que mandar embora. Já ouvi falando que tem que rescindir o contrato do Calera. Um nível de idiotice tão colossal que não dá nem pra medir, né? Acho que criticar ele tem que criticar mesmo, né, cara? Porque ele merece. Mas falar que o cara não serve, tem que mandar embora, já é um idiotice assim de outro mundo, né, cara? Pelo amor de Deus aí, tem torcedor que é DG, tem que mandar embora, não sei o que. Negócio inacreditável aí. Vamos falar aí sobre o Moreira, porque o São Paulo tá aí estamos na reta final de temporada, né, cara? Mês que vem acaba a temporada. O São Paulo vai precisar vender jogadores, tem que vender jogadores. Aí já comentamos muito sobre isso, né? O Rodrigo Nestor é um ativo que o São Paulo entende que chegar uma boa proposta vai vender. O Moreira é outro também que se chegar uma boa proposta o São Paulo vai vender, né? São jogadores aí que perderam muito espaço, né? Tanto o Moreira quanto o Rodrigo Nestor. E todo mundo sabe a situação do Moreira, além dos muitos problemas físicos que ele tem a questão daquele jogo contra o Cruzeiro, né, que ele pediu para ser substituído do primeiro tempo, né, disse que tinha se machucado, no outro dia fez exame, não tinha lesão nenhuma, e desde aquele jogo lá ele jogou muito pouco, e informação que o Paulo trouxe que o Zubeldia perdeu muito a confiança que tinha no Moreira depois desse episódio aí no jogo contra o Cruzeiro. E, como eu falei, né, já tem informação de que ele é um dos ativos aí que se chegar uma boa proposta, o São Paulo vai negociar ele. Lembrando que nessa temporada, no meio do ano, na janela que teve do meio do ano, o Inter veio atrás dele, né, o próprio Roger Machado confirmou em coletiva, o Vitória foi atrás dele também, não deu negócio, né, nem Inter nem Vitória, e o Porto de Portugal também veio atrás do São Paulo para tentar levar o Moreira. São Paulo até tentou costurar um acordo para colocar o Wendel, né, que é o lateral esquerdo brasileiro deles, no negócio, acabou que não deu um acordo ali e ele ficou no São Paulo, né? E é um mesmo assim, mesmo ter ficado, é um dos ativos aí do São Paulo para poder ser vendido, e tem muita especulação de que ele vai sair, de que ele vai ser vendido. O blog do São Paulo trouxe aqui informação sobre isso, ó. Neste momento, o Moreira tem intenção de ficar no São Paulo. Ele só aceitaria sair quando souber que não terá chance nem para 2025. Em contato com a alta cúpula do São Paulo, a resposta é: não existe nenhuma proposta oficial pelo Moreira neste momento. Tá? Foi o que o blog do São Paulo trouxe de informação. Aí tá até agora, por enquanto, teve no meio do ano, né? Do Vitória, do Inter, do Porto, mas agora, né, depois desses 3 times interessados, não apareceu mais nada, pelo menos por enquanto. Pode ser que apareça no final do ano, no começo da próxima temporada, 2025, mas por enquanto não chegou nada, né, depois dessa janela do meio do ano. Aí porque, né, saiu muita especulação de que ele ia ser negociado, teve, como eu vejo, já teve times interessados, e mesmo ele jogando pouco, ele quer recuperar espaço dele no São Paulo. O próprio blog do São Paulo tinha trago informação de que ele tá fazendo trabalhos aí fora do São Paulo, né, cara, atividades aí fora do São Paulo, para poder, né, cara, ficar melhor fisicamente e evidentemente voltar a ter oportunidade com o Zubeldia. E ele não quer sair de São Paulo, ele só vai aceitar sair, né, cara, procurar um outro clube, caso, chegue nele, né, e fala, não vou, o Moreira, você não tem mais chance, pode procurar outro clube, você não vai ter espaço. Aí se ele vai entender que é a hora de sair, mas por enquanto não, é legal que ele tá correndo atrás e ele quer ficar no São Paulo, né, eu achei isso muito interessante, muito bom. Aí, cara, que sim, mano, eu torço muito pra ele dar certo, porque ele é muito bom, né, velho, mas tem muito problema físico, perdeu espaço aí, mas tecnicamente ele é um jogador muito bom, muito interessante. Aí, tá bom? Vamos avançando agora, vamos falar sobre o Henrique Carmo, porque temos boa notícia, informação aí do Éder Trasquini no UOL. São Paulo avança e marca reunião por renovação de Joel cobiçada pelo Bayern de Munique. O São Paulo avançou na negociação pela renovação de contrato de Henrique Carmo. O São Paulo marcou uma reunião para esta quinta-feira, amanhã, né, para selar o acordo. O clube e o staff são muito otimistas. O Henrique Carmo tem 17 anos e é considerado uma das principais joias de Cotia. Ele estreou no profissional esse ano contra o Vitória, né, que foi aquele jogo que o São Paulo venceu por 2-1, que o William Gomes fez um golaço aí, né, e depois ele começou a ganhar mais oportunidade depois do jogo, né, o William Gomes que eu tô falando, mas naquele jogo, no segundo tempo, entrou o Henrique Carmo aí. O atual vínculo do Henrique vai até o final de 2025.
As conversas se iniciaram em abril e ficaram meses paradas e se intensificaram em agosto. As partes sempre estiveram otimistas pela renovação de contrato, mas havia um temor de que as conversas se arrastassem até o último ano do vínculo, que poderia complicar o acerto. O Bayern de Munique da Alemanha monitora o jogador há cerca de 2 anos. Tá? Informação que o outro trouxe aí, tá? Então, o São Paulo tinha esse medo aí, né, cara, dessa renovação e dessas conversas pela renovação. Isso ainda até o último ano de contrato dele, que ano que vem a gente sabe muito bem, né? Pô, deixar jogador aí entrar no último ano de contrato sem renovar, irmão, é muito difícil de conseguir. Né? Porque vai aparecer o time querendo fazer pré-contrato, vão oferecer mais, irmão. O cara não renova, a gente viu o Wellington, por exemplo, né? Esse ano aí, mas quinta-feira, amanhã, né? Hoje é quarta-feira, então amanhã, quinta-feira, tem uma reunião aí. Tanto o São Paulo quanto o staff e o Henrique estão otimistas que vão fechar o acordo amanhã, né? Então amanhã vai ter essa reunião para selar ali de vez o acordo para renovar o contrato do Henrique. Tem que renovar, porque além dele ser uma das principais joias da base do São Paulo já recusou propostas boas por ele, né? Então, pô, imagina, tu tem uma joia lá que é uma promessa, pô, tem muita expectativa em cima dele, chega a proposta da Europa, tu recusa e o moleque sai de graça, aí seria uma tragédia pro São Paulo, né? Mas São Paulo amanhã deve fechar esse acordo para renovar com ele em reunião nesta quinta-feira. Certo, meu parceiro? É isso. Dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando seu like. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.